Alô, galera! Você acredita que o Santos vai conseguir se reforçar na janela de transferência que vai abrir agora em julho? Ela fica aberta, janela de transferências internacionais, a principal janela europeia, ela fica aberta de julho a agosto, e é quando também os clubes brasileiros podem inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Você acredita que o Santos vai ter condições de reforçar seu elenco agora, na abertura desta janela? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixe seu like, inscreva-se no canal se não está inscrito ainda. Claro, compartilhe o vídeo, isso também é muito importante. E também, para não perder nada que produzimos por aqui, né? Ative lá o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente gravar por aqui ou produzir aqui, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Todo mundo espera que o Santos consiga se reforçar para tentar terminar a temporada, né, bem, dignamente, com uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, quem sabe até classificado para pré-Libertadores, ou quem sabe até para Libertadores da América, né, o que seria espetacular, aliás. A previsão desta direção, lá atrás, a previsão era de que o Santos ficaria pelo menos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Pois é, né? Mas também a previsão era que seria vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, que chegaria às quartas de final da Copa do Brasil, já não chegou, né? Que chegaria às quartas de final da Copa Sul-Americana, respira por aparelhos nessa competição, enfim. Vamos conversar sobre isso. Vou detalhar aí a situação do Santos hoje em relação à possibilidade de fazer novas contratações no meio deste ano. Vamos lá, gente. Para começar, o Santos, primeiro, antes de pensar em contratar jogadores, eu estou falando, claro, de contratação importante, de contratação de jogadores que venham para acrescentar, para mudar o patamar do time. Não estou falando de qualquer contratação de jovens que venham, né, apenas sem nenhum grande investimento, que sejam apostas. Não é desse tipo de contratação que eu estou falando, porque esse tipo de contratação o clube pode fazer, aliás, faz de forma recorrente, aí, especialmente para as categorias de base. Para o time profissional, para melhorar essa equipe, para brigar por classificação importante no Campeonato Brasileiro, que é tudo praticamente resta ao Santos nesta temporada. O que o Santos precisa? O Santos precisa de jogadores tarimbados, de jogadores que estejam aí no auge da sua carreira, ou pelo menos praticamente no auge, que chegue no Santos, vista a camisa de titular e faça esse time mudar de patamar. Para isso, o Santos só vai ter condição de contratar jogadores com esse perfil se vender algum jogador. Isso já está definido. A diretoria não vai realizar nenhuma contratação de grande investimento, mesmo médio investimento, se antes não conseguir vender um dos seus principais jogadores, um dos seus principais ativos, nesta janela que abre agora no início, logo no início, dia 2 ou 3 de julho, e se encerra também no início de agosto. E como é que estão essas tratativas? Ontem eu conversei com uma pessoa diretamente ligada ao staff do jogador Marcos Leonardo, que é hoje considerado o principal ativo do Santos, o principal jogador de mercado, aquele jogador que o Santos detém aí, o Santos detém 80% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo, então é um jogador que o Santos consegue fazer dinheiro, é um jogador valorizado, acabou de se valorizar ainda mais com a boa campanha dele, né, o bom desempenho dele no Mundial Sub-20, realizado lá na Argentina. O Brasil, infelizmente, foi eliminado por Israel, mas o Marcos Leonardo foi o artilheiro da equipe com 4 gols. É um jogador que já tem um histórico nas categorias de base da seleção e, portanto, continua valorizado. Voltou da Argentina ainda mais valorizado por essa campanha. Conversei com uma pessoa do staff dele ontem, nesta terça-feira, ou melhor, segunda-feira, e o que ele me disse? Wagner, o que sabemos é que o Santos tem total interesse de vender o Marcos Leonardo nesta janela.
É o que nós queremos também. Temos ciência que o Marcos Leonardo já ficou no Santos o tempo que era necessário. É bom para ele sair agora, só que, por enquanto, foi o que ele me disse agora, ontem, segunda-feira. Por enquanto, segunda-feira, dia 5 de maio. Por enquanto, 5, né? É isso mesmo. Por enquanto, não foi nos passado nada. O clube não nos apresentou nenhuma proposta que eles tenham recebido. Ele nos deu liberdade para procurar outros clubes, para negociar o Marcos, mas para o Santos não chegou nenhuma proposta e nós também, até agora, não temos nenhuma proposta oficial. Isso não é motivo de preocupação, porque normalmente os clubes fazem diretamente, né, oficializam uma proposta já quando a janela abre. Normalmente acontece quando a janela abre. Isso vai acontecer, como eu já disse, no início de julho. Agora, se o Santos não conseguir vender o Marcos Leonardo ou qualquer outro jogador, né, que tem valor de mercado, o Ângelo, por exemplo, o próprio David, né, que só tem contrato aí até 2026, é um jovem que já tem algum valor, iniciou bem, né, sua trajetória na equipe profissional. Soteldo do Santos não tem como vender, ele está emprestado, o Santos vai adquirir, né, de forma parcelada agora 50% dos seus direitos econômicos. O Santos poderia fazer dinheiro com mais quem? O único jogador, fora esses que eu já falei, fora os garotos, que o Santos poderia fazer um dinheiro considerável, era o Felipe Jonathan. Aliás, pouco antes de se machucar, o Santos estava em negociação com o clube de um mercado. Eu não sei exatamente qual é o mercado, mas o que me falaram é que é um mercado emergente, né? Pode ser a China, o mundo árabe, enfim. O Santos tinha uma negociação em andamento antes do Felipe Jonathan sofrer essa contusão, né? Essa contusão grave. Infelizmente, vai ficar muito tempo parado. Então, essa negociação acabou esfriando, né? O Santos acabou perdendo essa oportunidade. Fora esses que eu já disse, Felipe Jonathan não dá mais para negociar agora. Fora Marcos Leonardo, Ângelo e David, o Santos pode negociar algum outro jogador, mas não numa negociação que vai influenciar alguma coisa, né? Que vai dizer agora o Santos tem condição de contratar. Não, pode vender o Luiz Felipe, pode vender um jogador do meio de campo. O Santos não tem outros jogadores que tenham aí potencial de provocar aí uma grande venda, né? O Santos não tem mais esses jogadores fora os que eu já falei. Além disso, além de vender para poder reforçar o elenco, o Santos tem uma outra preocupação. Essa diretoria se preocupa em vender também para cumprir o orçamento. O Santos, quando fez a previsão do orçamento para o ano de 2023, previu que iria faturar como receita, que parte da sua receita iria ser feita em venda de jogadores. E na previsão orçamentária, vou até mostrar aqui para vocês, o Santos previu que venderia 70 milhões, pouco mais de 70 milhões de reais em jogadores. E se o Santos não cumprir o orçamento, a diretoria pode, essa gestão pode ter as suas contas de 2023 reprovadas. E a gente sabe que tem muito interesse político nisso, né? E essas contas, elas não serão analisadas pelo atual Conselho Deliberativo, que está nas mãos da atual diretoria, né? Boa parte desse conselho, ele assina embaixo tudo que a diretoria do Santos decide. O risco de as contas não serem aprovadas é porque elas serão julgadas, como acontece em todo final de mandato, elas serão julgadas pelo novo conselho que será eleito agora no mês de dezembro, junto com o presidente e o vice. Ou seja, entrando um novo grupo, um grupo opositor ao presidente Andrés Rueda, o risco de usarem politicamente isso para reprovar as contas, né? Isso aconteceu com o Rola, aconteceu com o Modesto, aconteceu com o Marcelo Teixeira, enfim, aconteceu com todos os presidentes que deixaram o cargo, né? Tiveram as suas contas analisadas com base, né, na vontade política de quem estava julgando, analisando. Então,
há uma preocupação muito grande por parte desta diretoria de que, se não cumprir o orçamento, né, com a venda de jogadores, de pelo menos uma grande venda, o Santos, essa diretoria não vai conseguir ter as suas contas de 2023 aprovadas, como aconteceu em 2021 e 2022, foram aprovadas, né? Mas agora, por ser um novo conselho que será eleito em dezembro, e também por ter esse problema de não cumprir essa meta no orçamento de faturar 70 milhões com venda de jogadores. Então é isso, gente. Muita coisa pode acontecer ainda até o meio do ano. É muito importante que o Santos consiga realizar essa venda, não só, né, para cumprir o orçamento e ter suas contas aprovadas, mas principalmente, claro, para se reforçar de jogadores realmente importantes e assim, quem sabe, né, ter um segundo semestre mais tranquilo, com uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, sem pensar em rebaixamento e, muito além disso, né, projetar aí uma classificação, quem sabe, para a Libertadores, ou pelo menos para a fase preliminar da Libertadores, para pré-Libertadores. Tá certo? É isso que eu tinha para falar para vocês. Fique ligado, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e nos vemos